Bom, vamos então agora resolver o 43. Tá falando assim: os salários dos 20 funcionários que trabalham em um certo setor de uma indústria estão apresentados na tabela. Então, a gente tem funcionários e salários. São 20 funcionários, então se eu somar o número de funcionários, que é 10 mais 6 mais 4, vai ter que dar 20. E vai dar 20. E deste lado nós temos os salários: 1.200, 1.440, 2.400. Aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que 10 funcionários recebem 1.200, 6 funcionários recebem 1.440 e 4 funcionários vão receber 2.400. Aí tá falando, calcule a média e o desvio padrão. Então, para calcular média, mediana, moda, a moda não. A moda é só você ver qual que aparece mais, que é 1.200, porque 10 funcionários ganham. Mas os outros você vai precisar fazer uma ordem crescente. E qual é o tema do exercício? O tema é salários, salários dos funcionários. Calcule a média dos salários. Então, qual que é o lado da tabela que é o mais importante? Salários. É o lado que eu vou escrever os números na ordem crescente. Então, eu vou começar com o número 1.200. Quantas vezes ele vai aparecer? 10 vezes, porque ele é respectivo a 10 funcionários. Então, o número 1.200 é o menor de todos. Para cá ele está crescendo, né? Fica cada vez maior. E ele vai aparecer 10 vezes. Então, 1.200, 1.200, 10 vezes. Opa, coloquei um a mais. Aí, qual é o próximo número? É 1.440, que vai ser respectivo a 6 funcionários. Então, ele aparece 6 vezes. 1.440, 1.440, 1.440. E o 2.400 aparece 4 vezes. Eu vou escrever 2.400 4 vezes mesmo. Pronto. E o que a gente tem que fazer para calcular a média? A média significa fazer a soma de tudo isso. Somar todos. Somar todos. E depois que eu fizer a soma, eu vou dividir pela quantidade de elementos. Quantos elementos eu estou somando? 20. São 20 elementos. Eu coloquei aparece. O primeiro elemento, que é 1.200, aparece 10 vezes. O segundo elemento aparece 6 vezes, né? 6 vezes. E o último elemento aparece 4 vezes. Ou seja, são 20 elementos. 10 mais 6, até aqui tem quantos elementos? 16, né? Então, se a gente fosse ver, aqui não vai precisar para esse exercício, porque não pediu a mediana por enquanto. Mas esse aqui seria o primeiro termo, e esse aqui seria o 16º termo, né? Porque aqui tem 10 e aqui tem 6. Enfim. E a gente tem que, então, calcular a média, que vai ser a soma de todos. Então, e dividir pela quantidade. Soma de 20 termos dividido por 20 termos. Como que vai ficar? Vai ficar assim, 1.200 mais 1.200 mais 1.200, quantas vezes? 10 vezes. Então, 10 vezes 1.200 mais 6 vezes a soma de 1.440, mais 6 vezes 1.440, mais 4 vezes 2.400.
E qual é a quantidade de itens? É 20. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes 1.200 é 12.000. 12.000. 6 vezes 1.440. Eu acho interessante mostrar como eu faço. Eu faço assim. Eu ignoro o zero. Então, eu faço 144 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 4, 24. Com mais 2, 26. 6 vezes 1, 6. Com mais 2, 8. 864, né? E aí, eu coloco o zero de volta. Então, 8.640, que eu tinha ignorado o zero. 8.640. E na próxima, eu vou ignorar aqui, né? Eu vou ignorar esse zero e esse zero. Então, eu vou fazer 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Com mais 1, 9. E aí, eu acrescento os dois zeros. 9.600. E aí, divide tudo por 20. Aí, a soma realiza normal, né? E aí, vai dar 30.240. E como que eu faria essa conta, né? Dividido por 20. Eu ia dividir aqui por 10 e dividir aqui por 10. Que é a mesma coisa que cortar dois zeros. Então, eu ia cortar esse zero e cortar esse zero e fazer 3.024 dividido por 2. 3.000 dividido por 2 é 1.500. 24 dividido por 2 é 12. Então, isso aqui é 1.512. E essa é a média. Então, agora a gente precisa calcular, deixa eu só apagar aqui. Tô mostrando como faz os cálculos, porque eu imagino que na prova você vai ter que fazer alguns cálculos, né? E aí eu também espero que possa ajudar. E agora tem que calcular o desvio padrão. Então, primeira coisa a gente vai ter que fazer 10 vezes 10 vezes o quê? Por que 10 vezes? Porque a gente vai fazer 10 vezes o mesmo procedimento. Qual é o procedimento? Pegar 1.200, tirar a média, 1.512, e elevar tudo ao quadrado. Então, a gente vai fazer isso 10 vezes, porque a gente está somando, né? Então, aqui 10 vezes 1.200 menos 1.512 elevado a 2. Aí, próxima coisa é a gente vai fazer 6 vezes. O que a gente vai fazer 6 vezes? A gente vai escrever 1.440 menos 1.512 ao quadrado mais 1.400 mais isso de novo, 1.440 menos 1.512 ao quadrado mais isso aqui de novo. A gente ia escrever essa soma 6 vezes. 6 vezes. Então, eu não vou escrever 6 vezes, vou escrever aqui só 6 vezes isso. Nossa, mas a média ficou alta, né? Deixa eu ver se tá certa. Não, acredito que esteja certa. Mas achei alta, 1.512. E mais 4 vezes ao quadrado aqui, né? 4 vezes 2.400 menos 1.512 ao quadrado. Tudo isso dividido não por 20,
Você pode dividir por 20, ou você pode dividir por... Isso aqui é a média, né? E essa aqui é a variância que ele fez esse símbolo aqui, sei lá. Mas eu vou dividir por 19, 20 menos 1. Depende da fórmula que seu professor passou. 19. Então, você tem que ver o que seu professor passou. Se é 19 ou 20. E aí tem que realizar essa conta, né? Então, vamos lá. Fazendo 1512 menos 1200, eu faria assim. 1512 menos 1200. Só que, na verdade, é 1200 menos 1512. Só que a gente vai ficar devendo, né? Então, porque eu tenho 1200 e vou perder 1512. Então, eu faço assim. 2 menos 0, 0. 1 menos 0, 0. 5 menos 2, 3. 312. Só que eu perdi 312. Então, é menos 312. Então, aqui fica menos 312. Aí, eu faria a mesma coisa para todos, né? E aí precisa elevar esses resultados ao quadrado. Então, 312 ao quadrado. Lembrando que vai ficar positivo. Então, fica 10 vezes menos 312 vezes menos 312. Mais 6 vezes menos 72 vezes menos 72. Mais, que é ao quadrado, né? 4 vezes 888 vezes 888. E aí, tudo isso dividido por 19. E aí, eu vou colocar na calculadora só para poupar tempo. Mas, não sei, daria para fazer na mão também, né? Mas ia demorar um pouco. Mas é basicamente multiplicação e soma. Não, e divisão, isso. Bom, são valores altos, né? Deu 18.880. Espero que esteja correto. Mas essa coisa de elevar ao quadrado, né? Teve que elevar números muito grandes ao quadrado, né? Então, acredito que seja por isso. Mas, vamos então agora para a letra B. A gente calculou a média, que deu 1512, e o desvio padrão. Quer dizer, a variância. Ah, não, tem que calcular o desvio padrão. Então, ainda não acabou a conta. Porque o desvio padrão é a raiz disso ao quadrado. Nossa, eu acabei de ver um erro no exercício 39. No exercício 39, eu falo que para calcular o desvio padrão, a raiz quadrada e elevar ao quadrado. Então, tipo assim, raiz quadrada e eleva ao quadrado, mas isso nem faz sentido. Tava certo, então depois eu falo por mensagem, né? Então, para terminar, na verdade, então, para calcular o desvio padrão, a única coisa que tem que fazer, desvio padrão, é tirar a raiz quadrada. Então, é mais simples do que parecia, é a raiz quadrada disso. E aí eu vou fazer na calculadora para ver se dá algum número que faz sentido, não sei. Ver qual é a raiz quadrada. E é assim que se calcula o desvio padrão. Você faz a raiz quadrada da variância, né? Então, aqui tem que ter. E aparentemente deu 467,85. Então, é isso. Parece que a margem de erro dos dados, né? 1.200.
1.440 e 2.400, a margem de erro de variação entre eles é de 467, se tudo estiver correto. Agora vamos, então, né, para a letra B. Vou escrever aqui. Espera aí. Então, a empresa contratou 5 funcionários que recebem 1.500. Como que a gente vai descobrir a média agora? Bom, a gente tem que adicionar eles na tabela, né? 1.500 seria aqui, né? Nessa partezinha aqui, né? Ficaria entre o 1.440 e o 2.400. Então, aqui seria 1.500 e seriam 5 funcionários e a soma total daria 25. Que iam entrar 5, né? Então, a gente tem que fazer esse novo, descobrir a média desse novo, né? Então, só para fazer o desenho, ia ficar o valor de 1.200. 1.200 ia aparecer quantas vezes? 10 vezes. 1.440 ia aparecer 6 vezes. Opa. 10 vezes, 6 vezes. Colocar esse X aqui para representar vezes, né? Ou não, acho que vai confundir. Deixa eu apagar. Só vou por 10, aí a gente lembra que é o número de vezes. 10 vezes, 6 vezes, aí vai aparecer 4 vezes 2.000. Ah, não. Aí é em ordem crescente, né? Crescente. Então, o número que vem agora, 1.200, 1.400, o número que vem agora é 1.500. Então, 1.500, que vai receber 5 vezes, né? São 5 funcionários recebendo esse valor. E são mais 4 funcionários recebendo 2.400. E o que significa essa fileira, né? Essa fileira significa a posição. Essa fileira significa que é uma fila com 25 itens. São 25 itens nessa fila, que eu não escrevi os 25 itens, eu simbolizei. Os 10 primeiros itens são 1.200, é o 1.200. Os 6 próximos itens são 1.400, 1.400, 1.400 e assim por diante. Então, esse é o primeiro item e esse aqui é o 25º item. E se a gente somar tudo, então, quer dizer que aqui tem 25 itens. Então, para calcular a média, a gente tem que somar todos os itens e dividir pelo número de itens. Então, vou somar tudo e dividir por 25. E como que eu vou somar? Vou somar assim, 10 vezes 1.200, mais 6 vezes 1.440, mais 5 vezes 1.500, mais 4 vezes 2.400, tudo dividido por 25. E aí, então, a gente tem que efetuar essa conta. Então, 10 vezes 1.200 acrescenta um zero, então fica 12.000. 6 vezes 1.440 a gente já fez. Aliás, a gente já efetuou essa conta aqui. Cadê? Aqui. 8.640, 9.600. 8.640, 9.600. E a soma desse com esse deu quanto? 30.240. Então, eu sei que já tem 30.240 aqui.
30.240. Nossa, é difícil, né? Acho que a parte que tá difícil é mais as continhas. 30.240. Mais 5 vezes 1.500, que vai ser... Tira os dois zeros, né? Então, faz 5 vezes 15, que é 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 75. Acrescenta dois zeros, 7.500. Então, vai ser 30.240 mais 7.500 dividido por 25. E aí, a gente tem que somar e dividir. Ok, e deu 1.509,60. Então, nesse caso, a média, ela aumentou ou diminuiu? Antes era 1.512. Então, o que aconteceu? Ela diminuiu. E como que a gente pode saber isso? É assim, sem ter que fazer a conta, né? Então, eu posso dizer, média é o quê? Diminuiu. Como que eu posso saber sem fazer conta? Eu posso explicar assim. Se eu acrescento algo acima da média, então finge que a média é 1.512. Se eu acrescento números em cima da média, tipo 1.520, 1.525, 1.600, tudo isso é maior que 1.512. Então, isso leva a média para cima. Isso faz com que a média fique maior. Agora, se eu acrescento valores menores que 1.512, como, por exemplo, 1.500, então eu acrescentei 1.500, 1.500, 1.500. Eu poderia acrescentar 1.400, enfim, números menores que 1.512, a média ia cair, né? Ficar para baixo, porque é a tendência. Mas eu acho que o melhor é sempre resolver com exercício, né? Com a demonstração do cálculo. Mas tem essas duas maneiras de pensar. Se você tiver sem tempo, ou já escreve assim, né? É quantidade menor que a média, então vai diminuir a média. Espero que faça sentido intuitivamente, né? Você tá colocando um monte de coisa que é mais baixa. É que nem se você mistura a massinha amarela com vermelha e consegue laranja. Quanto mais amarelo você colocar, mais pro lado amarelo vai ficar. E quanto mais vermelho, mais avermelhada. Então, quanto mais o que está embaixo eu coloco, mais para baixo ele cai. Enfim, é isso. E espero que tenha então feito sentido.